Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. É um prazer ter você conosco na sequência deste nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Já fizemos a leitura de Gênesis e ontem iniciamos o livro de Jó. Vamos dar prosseguimento, hoje, dia 30 de janeiro, com os capítulos 5 a 8 do livro de Jó. Vamos juntos? Iniciando então pelo breve resumo dos capítulos. O capítulo 5 é a continuação da primeira fala de Elifaz, que iniciou no capítulo 4. Você se lembra quem é Elifaz? Elifaz é um dos amigos de Jó. Pelo menos é assim que eles são chamados. Elifaz faz aqui informações, ou traz informações importantes. Ele diz no versículo 7 que o ser humano nasce para o sofrimento. E que isto é algo que não conseguimos nos esquivar ao longo da vida. Todavia, Elifaz diz que há esperança para os pobres. Ele aconselha Jó a entregar a sua causa a Deus, pois as mãos de Deus curam, e quem confia em Deus descerá à sepultura apenas em robusta velhice. No capítulo 6, observamos que há um início de uma forma bem pesada. Jó manifesta todo o seu pesar e desagrado com a vida. Para ele, seria uma dádiva se Deus o exterminasse e acabasse com o seu sofrimento. Para piorar, Jó se vê sozinho. Ele não confia nas pessoas que estão ao seu redor e se queixa de seus amigos, que, segundo ele, não o ajudaram em nada. Jó desafia os seus ouvintes a provarem que ele está errado e a demonstrarem que há alguma espécie de iniquidade em suas palavras e em seus lábios. No capítulo 7, Jó continua se queixando das amarguras da vida. Para Jó, a vida neste mundo é uma luta sem fim. Jó também descreve de forma um pouco mais detalhada o sofrimento físico que ele padece. Ele diz que o seu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. Sua pele racha e forma pulso. Jó manifesta desesperança, dizendo que os seus olhos não voltarão a ver a felicidade. E finaliza questionando: que é o homem, para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção? Jó apela a Deus, dizendo que se pecou e está sofrendo castigo por suas transgressões, por que ele não é perdoado? E finalmente, chegamos ao capítulo 8, que é o último de hoje. No capítulo 8, o segundo amigo de Jó toma a palavra. É Bildade, o suíta. Bildade trata de defender Deus e de acusar Jó, dizendo: será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Por fim, Bildade trata de apontar um caminho. Para ele, basta o ímpio se arrepender que terá restaurada a sua vida. Para Bildade, Jó está sofrendo as consequências de seu pecado. Basta ele se arrepender, que Deus irá restaurar a sua vida. Este o breve resumo dos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Jó. Vamos para o ponto 2, questões e dúvidas que podem surgir.
Primeira delas. Será que o objetivo de vivermos esta vida é sofrer? Por que que o sofrimento parece ser inevitável? Quanta discussão filosófica já existiu para sabermos qual o propósito da vida? Esta frase, dita por Elifaz, um dos amigos de Jó, não parece estar desconectada da realidade, porque se nós pararmos para pensar, quanto sofrimento existe nesta vida. Por outro lado, não existe apenas sofrimento, né? Por isso nós podemos crer que não, o sofrimento não é o objetivo de estarmos aqui. Por mais que ele seja algo inevitável. E o sofrimento só é inevitável porque ele é consequência do pecado. Questão 2. Diz que bem-aventurado é aquele que Deus disciplina. Podemos, de fato, confiar nesta afirmação? Jó estaria sendo disciplinado por Deus? Parece que não é exatamente o que se enquadra no caso de Jó. Apesar de ser uma frase que poderíamos concordar, né? Bem-aventurado é aquele que Deus disciplina, porque se Deus está disciplinando, Ele ama, Ele cuida, e Ele quer que alguém mude. Mas nós vimos no início da história de Jó que Jó é um homem íntegro. Ele não precisava ser disciplinado. Bom, pelo menos em tese não. O que nós podemos pensar é que sim, todo sofrimento nos ensina. E nós podemos observar também que talvez Jó, de fato, estivesse mal acostumado. É claro que este é o argumento do diabo e é meio complicado utilizá-lo. Mas se tudo vai bem na nossa vida, e nós somos pessoas que procuram ser tementes a Deus, parece que é mais fácil ser temente a Ele. Agora experimente sofrer algo que você não deseja, pedir a Deus e Ele não retirar este sofrimento. Então, acontece que o desafio aumenta para permanecermos tementes a Deus. E, de certo modo, não deixa de ser uma disciplina. Mas não parece ser assim, né? Como fala, então Jó pecou, ele está sendo disciplinado por Deus. Não é exatamente deste modo. Questão 3. Há uma garantia de que todo aquele que confiar em Deus só descerá à sepultura em robusta velhice? Não, não há essa garantia. O que nós podemos saber é que se nós confiamos em Deus, não importa o que nos aconteça, estamos em suas mãos. E nada pode nos separar do seu amor. Agora, tudo pode nos acontecer. Podemos ficar doentes jovens, podemos chegar até uma certa idade e falecer. Podemos chegar até a velhice com saúde, podemos chegar até a velhice sem saúde. Não existe aqui algo bem conectado ao que nós fazemos. Senão seria muito tranquilo da gente apontar quem vive bem, com saúde, até certa idade, porque agradou a Deus. Quem não viveu assim, então não agradou a Deus. Não existe essa lógica do ponto de vista bíblico e de Deus. Questão 4. Muitas pessoas, diante de um grave sofrimento e enfermidade, acabam desejando a morte. Que diferença existe entre essas pessoas e Jó? Será que isso é aceitável aos olhos de Deus? Essa é uma questão bem polêmica. Nós poderíamos até citar um pouco os casos de eutanásia, que significa uma boa morte. E claro que existe também a ortotanásia e a eutanásia. Normalmente a ortotanásia é visto como aquela situação em que alguém só está vivo porque tem aparelhos ligados. Então você desliga os aparelhos, essa pessoa já não vai mais estar viva. De certo modo é um pouco mais tranquilo da gente trabalhar, refletir. A eutanásia, propriamente dita, é alguém que está vislumbrando um sofrimento maior do que ele já passa e ele quer evitar esse sofrimento futuro. Então, ele quer morrer.
parece ser exatamente o caso de Jó, né? O caso de Jó é alguém que está em profundo sofrimento, um sofrimento físico, é verdade, mas também um sofrimento emocional e espiritual. Jó padece integralmente. Agora, será que é lícito alguém desejar a morte? Há casos e há também casos. Talvez alguém desejou a morte porque teve uma situação de intenso sofrimento para ela, para essa pessoa, mas que aos nossos olhos, às vezes não é um sofrimento, porque o sofrimento é algo muito subjetivo. É muito difícil nós julgarmos. O que podemos compreender é que, do ponto de vista cristão, nós devemos evitar estes tipos de desejos. E quando sentirmos, podemos falar com Deus em oração. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus é muito melhor do que desejar a morte. E aí nós podemos orar, assim como o apóstolo Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Sim, para o cristão, morrer será lucro. Mas que tipo de lucro é esse? Sim, o nosso sofrimento irá acabar, mas o maior lucro é estar com Jesus, face a face. Questão 5, por que Jó se vê sozinho no sofrimento? Será que sempre estamos sozinhos no sofrimento? Eu não tenho dúvidas de que essa é a principal sensação que temos ao sofrer. Estamos sozinhos. Podemos estar em uma multidão, podemos estar com pessoas que amamos, podemos estar sozinhos e ainda assim ter o mesmo sentimento de solidão. Porque quem sofre não pode transferir o seu sofrimento para outra pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa, que talvez muitas vezes no momento mais árduo, mais difícil, a gente não consiga pensar e refletir. Nós nunca estamos sozinhos no sofrimento. Porque tem alguém conosco sempre, e você sabe de quem eu estou falando. Deus está conosco. Jesus sofreu em nosso lugar, então como que nós podemos dizer que estamos sozinhos no sofrimento? Questão 6. Podemos concordar com Jó que a vida é só amargura e luta sem fim? Muitas pessoas podem pensar desta forma. Viver para quê? A vida não tem sentido? É só tristeza, é só enfado, é só cansaço. O melhor seria estar com Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque quem nos deu a vida foi Deus. Além do mais, a vida não é só amargura e luta sem fim. Tem muita amargura, tem muita luta, mas não só. Por isso nós podemos sempre tentar enxergar o copo meio cheio. Se nós trabalharmos a gratidão e procurarmos observar o que há de bom, o que Deus nos deixou de bom, eu não tenho dúvidas de que nós evitaremos falar que a vida é só amargura e luta sem fim. Mas claro que Jó estava em um momento muito difícil de sofrimento. Então, alguém falar isso por um tempo, porque está sofrendo muito, às vezes está desabafando, Deus aceita. Deus aceitava esse tipo de coisas que Jó falava. Porque Deus poderia eliminar Jó em um instante, ele não faz isso. Deus escuta Jó. Apesar de Jó muitas vezes não falar exatamente aquilo que realmente acontece. Questão 7. Como Jó poderia ter certeza de que seus olhos não mais enxergariam felicidade? Você já passou por uma desesperança semelhante à de Jó? Sabe, quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente fala, nada dá certo, não tem jeito, não tem salvação, isso não vai ter solução. E muitas vezes a gente começa a pensar de uma forma bem negativa. E aqui eu não quero enaltecer o pensamento positivo, não é essa a minha intenção. Mas é a gente procurar refletir de que quando nós estamos com esse tipo de mentalidade, o inimigo pode trabalhar muito em cima da gente.
Então, muitas coisas na vida, na verdade, a maioria delas, nós não temos certeza. Nós não temos certeza do que vai acontecer daqui a alguns instantes, não temos certeza do amanhã, não temos certeza se estaremos aqui ano que vem. E aí Jó diz, eu nunca mais vou sentir felicidade na vida. Quem conhece o livro de Jó a fundo sabe que não necessariamente, né? Nós veremos quando chegar no final. Mas quando alguém está passando por um sofrimento profundo, como era o caso de Jó, a pessoa só consegue enxergar o sofrimento. Por isso a gente precisa ter esse discernimento. Quando a gente estiver passando por sofrimento na nossa vida, e quando esse tipo de sentimento vier, a gente falar com Deus e falar, Senhor, afasta de mim esse tipo de pensamento. A vida não é só amargura. Eu ainda verei felicidade, se não nessa vida, na vida eterna. Questão 8. Será que no caso de Jó há uma ligação clara entre suas ações e seu sofrimento? Sempre existe este vínculo entre pecado e sofrimento em nosso mundo? E a resposta categórica é não necessariamente. Muitas vezes sofreremos as consequências do nosso pecado, mas às vezes sofreremos as consequências do pecado de outra pessoa. Por exemplo, o motorista bebe até as tampas e sai por aí dirigindo feito louco e atropela pessoas e mata e deixa alguém paralítico. As vítimas sofrerão as consequências do pecado, mas não dos seus próprios pecados. Então, sim, há muitas pessoas que sofrem as consequências dos seus erros, dos seus pecados, mas muitas vezes sofremos consequências dos pecados de outras pessoas. Talvez no exemplo de Jó, ele acaba padecendo. Por quê? Porque o diabo, ele caiu. E ele resolve desafiar a Deus e desafiar a Jó. Questão 9. Bildade diz que se buscarmos a Deus, ele nos ajudará e nos restaurará. Isso sempre acontece nesta vida? Mais uma vez, a resposta categórica aqui é não. Não necessariamente Deus vai nos restaurar nesta vida e neste mundo. Mas o que nós jamais podemos deixar de lembrar é que nesta vida e neste mundo, tudo passa, tudo acaba. Agora, para a eternidade, sim, Deus promete e Ele cumpre. Ele nos restaura. E o que de fato importa é a eternidade em termos espirituais, porque tudo aqui é fugaz e passageiro. Questão 10. Por que Bildade diz que a esperança dos ímpios perecerá? Antes de mais nada, precisamos discernir quem são os ímpios. Os ímpios não são necessariamente ou simplesmente pessoas más. Existe esse componente, mas não é aqui o principal significado. Os ímpios não são simplesmente pecadores, porque quem é santo em Cristo também é pecador. Os ímpios são aqueles que não creem. A esperança dos ímpios normalmente vai estar relacionada a esta vida, a este mundo, às riquezas deste mundo, ao poder, ao que ele pode fazer. Por isso, Bildade tem razão quando ele diz a esperança dos ímpios perecerá. A nossa esperança não pode estar aqui, mas deve estar conectada a Deus e à eternidade. Passando então para o terceiro ponto, aspectos teológicos. Os amigos de Jó rompem o silêncio e passam a questionar as queixas de Jó nesta sessão de Jó 5-8. Teria Jó razões em suas queixas? Vemos que o pensamento dos amigos de Jó é bem cartesiano, ou seja, pecou, sofreu. Não pecou, tem prosperidade. No entanto, sabemos que nesta vida e neste mundo não é exatamente assim que a banda toca. Devido à queda do ser humano em pecado, todos estão igualmente sujeitos ao sofrimento e ao sol, que ao mesmo tempo nasce para ímpios e crentes. Ele nasce para todos. Além disso,
Jó se queixa de forma bem amarga e nem de longe lembra aquele homem paciente e fiel dos primeiros capítulos. Isto se deve ao alto grau de sofrimento que ele passa. Quando pessoas tementes a Deus sofrerem muito e por acaso também murmurarem, precisamos ter paciência com elas e lembrá-las que não importa o que elas estejam passando, se confiamos em Deus, dias melhores virão, ainda que não seja neste mundo e nesta vida. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano e até amanhã, onde nós iremos ter os capítulos 9 a 12 de Jó. Fique na paz do Senhor.